Bom dia, meus amados irmãos, muito bom dia. Nessa segunda-feira abençoada, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Aleluia, Jesus, e eu sou muito grato a Deus por essa preciosa oportunidade de poder falar com os nossos amados irmãos logo nessa segunda-feira, né? Graças a Deus, estou tendo hoje a honra de substituir a nossa bispa Nivalda. Oh, glória a Deus, hein, Jesus amado. A responsabilidade é grande, meus irmãos, é muito grande, mas o Senhor, Ele vai nos dar graça, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o Bispo Cido Castro, do Polo de Guarulhos, e eu estou aqui para iniciar, nesse dia de hoje, 11 de agosto de 2025, a primeira série desse mês de agosto, aleluia, Jesus, onde temos um propósito maravilhoso, né? Estamos aqui baseados no propósito do mês, que é o resgate de Deus, aleluia, Jesus. Não se esquecendo, meus amados, que nós estamos construindo os nossos sonhos, amém? Aleluia, Jesus, graças a Deus, estamos construindo nossos sonhos e aqui estamos colocando, né, Bispo Márcio, mais um tijolinho, né? Mais um tijolinho na construção desse sonho, amém? Em nome do Senhor Jesus. Hoje que é, é, nessa segunda-feira, né? Nós estamos aqui para abrir essa série. Porém, nós estamos, né, ontem finalizamos o jejum das primícias, né? Foram 10 dias de jejum das primícias. Terminou ontem com a nossa pastora Jane, ministrando lá no Polo de Bauru, não é verdade? Não sei se os amados irmãos já tiveram oportunidade de ouvir, né? A nossa pastora Jane, mas o tema dela, da nossa pastora, ela pregou sobre a alegria, né? A alegria, meu Deus do céu, e a comemoração, né? Alegrai-vos comigo, né? Aquele momento icônico onde aquela mulher que estava ali procurando, né, a sua dracma perdida, ela encontra, então ela convida as suas amigas, né, para poder participar, fazer uma comemoração ali, né, e se alegrarem, né, juntas pela conquista, não é, pelo resgate, por tudo aquilo que é de feliz que aquela mulher estava vivendo, não é verdade? E ontem, na verdade, também culminou, né, com os dias dos pais. Graças a Deus por isso. Estivemos reunidos lá na minha casa, graças a Deus. A família Buscapé estava toda lá, né? Teve um churrasco abençoado. Tivemos a presença de alguns irmãos também da igreja que apareceram por lá. E foi uma bênção, né? Maravilhosa, não é, meus irmãos? Foi uma bênção maravilhosa. Irmãos, e isso fala tudo, né? Sobre o nosso povo, né? Nós vivemos, irmãos, lutas, problemas, dificuldades, né? Encontros, desencontros, mas só que, irmãos, tem a hora de comemorar e a gente tem que comemorar também, não é? Tem que tirar aquela carranca do rosto, não é verdade, pastora Jane? E comemorar, não é? Aleluia, Jesus, e comemorar, meus irmãos, e se alegrar, e bater palma, e cantar, e dançar na presença do Senhor, meus irmãos. Porque nem tudo é luta, não, irmãos. Tem gente que vive no eterno deserto, né? Mas mesmo no deserto, irmãos, o salmista diz, né, que diante dele até a tristeza salta de alegria. Amém? Aleluia, Jesus. Mas eu não quero me prolongar muito, irmãos, nessa ministração. Tem aqui alguns avisos que eu quero passar para os amados também. Por exemplo, hoje à noite nós temos um compromisso, hein? Iniciaremos hoje à noite o clamor nas madrugadas. Ei, Bispo Márcio vai estar abrindo aí esse clamor nas madrugadas, né? Tem o relógio de oração aí, tem uma lista que está aí sendo compartilhada nos grupos, né? Você que tem oportunidade, que tem disposição, coloque seu nome lá, coloque o horário que você estará se encaixando, né? Para participar deste momento de oração. Irmãos, desde que eu me entendo por crente, eu escuto a seguinte afirmação: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Amém? Então, se você quer ter autonomia, autoridade, poder para realizar os seus sonhos, para viver o resgate de Deus, então entre na oração.
Porque é através da oração que Deus abre os caminhos. É através da oração que Deus vai abençoando. Não é isso? Tem até um louvor, né? Que diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Amém? Quem lembra desse louvor? Eita, nossa irmã, né? Esqueci agora o nome da irmã, meu Deus. Eu sei que ela faleceu de Covid. Não vou lembrar agora o nome dessa irmã, mas ela deixou aqui uma letra maravilhosa, não é para nós, porque de fato, irmãos, é com uma oração que a gente vai vencer, em nome do Senhor Jesus. Então, não se esqueça de participar do nosso relógio de oração. Começa hoje à meia-noite, amém? E também na quarta-feira nós estaremos aqui abordando, né, um tema maravilhoso com o nosso pastor Valdir, pastor Cláudio e mais algumas pastoras que estarão colaborando conosco, né, nessa ministração, acerca são temas, irmãos, bem específicos, tá? Dessas quarta-feiras que a gente vai usar agora aqui no Polo de Guarulhos. E essa primeira quarta-feira nós estaremos abordando um tema da maior importância, vamos falar sobre a ansiedade. Olha só, a ansiedade, não é? É tão importante que a gente vai fazer essa abordagem com várias pessoas. Teremos ali a participação da pastora Miriam, da pastora Marisa e da pastora Sandra para colaborar conosco, né, nessa ministração. Amém? Então não perca, você que tem oportunidade, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelos canais online, né? Sintoniza aí para que na quarta-feira você possa participar. Amém? E no Polo de Bauru, também quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração no Polo de Bauru. Você que está em Bauru, participe do culto de oração. Vai lá buscar o Senhor. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Vai buscar esse momento, vai buscar esse momento de resgate, vai buscar o seu sonho, vai colocar tijolo na construção do seu sonho, porque Deus, irmãos, tem grandes coisas para revelar. Amém? É isso aí. Então os avisos estão dados. Amém, meus amados? Não se esqueça hoje à noite o clamor das madrugadas, relógio de oração. Quarta-feira, Polo de Guarulhos, nós estaremos aqui uma ministração sobre a ansiedade. Amém? E no Polo de Bauru, nosso culto abençoadíssimo de oração. Ali na direção do nosso pastor Marcos, pastora Jane, pastor Franklin e pastora Rosinha, em nome do Senhor Jesus. Amém ou amém? Aleluia, Jesus. É sobre isso. E hoje, nessa segunda-feira, meu Deus, dia onze de agosto de 2025, eu estou aqui para abrir essa série, meus irmãos. E do que fala essa série, né? Essa série, ela fala sobre 10 tesouros que nós devemos resgatar. Olha só, baseada no propósito do mês, o resgate de Deus. Então, nós encontramos aqui como a mulher, ela tinha uma colar de dracmas, eram 10 dracmas, ela perdeu uma, não é? Aleluia, Jesus. E não, então nós estamos aqui para falar sobre 10 tesouros que nós precisamos resgatar. Olha só, irmãos, eu estava meditando nessa palavra, né? De Lucas 15, do 8 ao 10, né? Onde Jesus conta essa parábola, sabe, meus irmãos? E dentro de todas as ministrações que nós ouvimos, né? No decorrer aí do jejum das primícias, né? Até a bispa, ela ministrou, né? Teve uma ministração que ela falou sobre vassoura parada, né? A vassoura parada. Irmãos, ela não encontra nada, ela não serve para nada, não é? E sabe, Bispo Anivaldo, que eu estava meditando nisso, sabe o que acontece, irmãos? Quando nós. Outra ministração também que eu achei muito interessante, não é? Sobre a situação, irmãos, em que a perda, ela revela a casa. Olha só que coisa interessante. Por que a perda revela a casa? Porque quando nós começamos a procurar alguma coisa, Bispo Nivalda, que a gente perdeu, sabia que às vezes a gente encontra coisas que a gente nem sabia que tinha perdido? Pois é, tenho certeza que os amados já viveram essa experiência. Sabe quando você começa a procurar alguma coisa? Você está procurando uma roupa que você não acha, não é? De repente você vai achar outra roupa que você já tinha perdido e não sabia que tinha perdido, não é?
De repente você vai procurar uma ferramenta, aí você encontra a ferramenta que você estava procurando. E você encontra outras ferramentas também que estavam lá no meio da baguncinha e você nem sabia que estava perdido. Ou você nem sabia mais que tinha aquilo ali, não é? Então, olha só que interessante, meus irmãos. E eu fico, irmãos, espantado, sabe, com a luz que o Espírito Santo ele tem jogado, bispa, em cima dessas ministrações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós já ouvimos essa ministração sobre essa parábola, irmãos, diversas vezes. Irmãos, eu não sei quantas vezes, né? Em toda a minha história de evangelho, eu ouvi pregadores falando sobre a parábola da dracma perdida. Mas, irmãos, como Deus tem falado diferente conosco, não é? No jejum das primícias. Como Deus tem aprofundado, como Deus tem tratado conosco, não é? Até a Bispa Nivalda usou em uma das ministrações que ela falou que é cura da alma, é cura interior, e é para curar mesmo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Olha só o tema de hoje, né? O tema da série são 10 tesouros que nós devemos resgatar. Aqui eu quero até abrir um parêntese, amém? Para os amados que vão ministrar. Irmãos, presta atenção. Cada dia tem um tema, ministra no seu tema, para que você não entre no tema do outro. Amém ou não amém? Presta atenção. Hoje eu vou falar sobre o tesouro da comunhão. Mas amanhã alguém vai falar do tesouro da paz. Depois de amanhã alguém vai falar do tesouro do amor. Amém? Embora o tema de hoje ele fala de comunhão, não é? E o texto que nós estamos aqui abordando, que está lá em. Se você quiser anotar, olha só, já vou abrir o texto para você. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Embora o texto ele fala de amor, não é? Observa só. Mas como nós já temos alguém que vai falar sobre o tema do amor, então eu não vou abordar a questão amor aqui. Eu vou falar apenas a questão comunhão, ok? É difícil? É difícil. Não é fácil mesmo. A gente tem que fazer assim como diz um mineiro, um baita de um exercício, uai. Mas o Senhor nos ajuda através do seu Santo Espírito. Amém? Com um pouco de disciplina também é necessário. Amém? Então, meus amados irmãos que vão ministrar nessa série, se atenha ao seu tema e peça para Deus a resposta, a palavra, né? A palavra dita de Deus, a palavra rema, né? Aquela que Deus revela para que a sua igreja possa ser edificada. Amém? Olha só, o texto diz assim, né? Vamos lá, vamos para o texto agora, meus irmãos, vamos lá, né? Jesus amado, olha só. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Observa que o tema fala de amor, ok? Só que, meus irmãos, a palavra amor, no contexto, na literatura portuguesa, ela tem como que eu posso dizer? É uma interpretação muito pobre, né? Em relação à palavra amor no contexto do original bíblico. Amém? Quando você pega a palavra amor e você vai lá para o grego, você vê essa mesma palavra sendo desfacelada em 4 ou 5 significados. E quando a gente usa o português, o que é amor? Amor é um sentimento. Só que esse amor, ele pode ser um sentimento de irmão para irmão, ele pode ser um sentimento de pessoa, para coisa. Ah, eu amo meu carro, eu amo minha casa. Olha só que complexidade que vira isso, não é? Pode ser amor de pai para filho. Ah, eu amo meu filho, eu amo minha filha, não é? Ah, pode ser. Ah, eu amo meu emprego, não é? Ah, eu amo meu amigo, não é? Pode ser um amor de amizade. Ou seja, quando você pega o contexto original do grego, irmãos, você vai ver lá que a palavra amor, ela é desfacelada em 4 ou 5 tipos de interpretação.
Então, por isso que muitas vezes, quando a gente não se aprofunda no texto, a gente não consegue extrair de fato o que realmente Deus que ele quer falar conosco dentro daquilo que foi escrito, não é? E quando você pega esse texto aqui, meus irmãos, de João, não é? Capítulo 13, versículo 34 e 35, a gente vai observar que Jesus ele finaliza, não é? Nesse texto aqui, uma grande conversa com os discípulos, não é? Que começa nos preparativos para a última ceia, porque depois dessa ceia, Jesus ele é traído, não é? Então, nessa ceia, o Judas ele sai, né? No meio da ceia, os outros discípulos imaginam que Judas está indo comprar alguma coisa, porém Jesus já sabia que Judas estava saindo ali para o trair, não é? Só que aí, meus irmãos, no contexto daquela ceia, Jesus ele faz uma atitude, meus irmãos, da maior demonstração de humildade e comunhão. O que é que Jesus faz? Quem vai lembrar, né? Aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. Quem vai lembrar? Jesus, ele pega, irmãos, uma bacia, tá? E aí ele coloca todos os seus discípulos ali, acredito que enfileirados, né? E Jesus vai ali com aquela bacia lavando os pés dos seus discípulos. Quando, inclusive de Judas, tá? Que ia trair, que ia traí-lo. Aí Jesus ele vai lavando os pés dos discípulos. Quando ele chega nos pés de Pedro, olha só, Pedro, irmãos, a gente às vezes fala tanto de Pedro, não é? Mas presta atenção, irmãos. Pedro foi o único que falou: Não, Jesus, não, é eu que tenho que lavar teu pé. Não é o senhor que tem que lavar o meu pé. Olha só, irmãos, Pedro foi o único que teve a consciência revelada da humildade de Jesus naquele momento. Presta atenção. Olha só. Pedro foi o único dos discípulos que falaram assim. Nem Judas, que já tinha né, maquinação do mal no seu coração, né? Nem a consciência de Judas afetou-o naquele momento para dizer não, mestre, não, mas a Pedro sim. A Pedro foi, né? Pedro tomou a atitude e falou: Não, Jesus, eu que tenho que lavar teus pés. O que que Jesus faz, irmãos? Jesus fala: Não, Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Tu não tens comunhão comigo. Aí Pedro já é exagerado, né? Oh, meu Deus do céu, é 8 ou 80, né? Jesus amado. Aí Pedro fala assim: Não, mestre, então se é assim, então lava o corpo, lava a cabeça, lava a mão, lava tudo, né? Jesus se explica: Não, Pedro, você já está limpo, né? O seu corpo todo já está limpo, mas os pés precisam ser lavados, não é? O que que Jesus estava demonstrando ali, meus irmãos? Jesus estava demonstrando uma condição de humildade, não é? Que a gente deve tratar os nossos irmãos, tratar como superiores a nós mesmos, não é? E quando nós estamos olhando, bispa, no contexto da organização social de uma maneira geral, as pessoas elas querem sempre se sobressaírem às demais, não é? Então, é um guarda de trânsito que quer ser maior que todo mundo, né? É um juiz que quer ser maior que todo mundo, não é verdade? É um presidente da República, muitas vezes, que quer ser mais, quer ter mais autoridade, ser mais inteligente do que o mundo inteiro, sabe? É assim, é um pastor que acha que ele é melhor que todo mundo, não é? É um membro, é um levita, ou é alguém na igreja que acha que tudo que está falando ali é baboseira, etc., e que ele sabe de tudo e ninguém sabe de nada, não é? Então nós vivemos em um contexto de organização social que as pessoas estão sempre querendo umas serem melhor do que as outras. Porém, Jesus fala sobre comunhão, irmãos. Jesus fala nesse texto aqui sobre comunhão. E ele fala que comunhão, irmãos, começa
com uma atitude, não é palavra, irmãos. Não é palavra. Porque, irmãos, nós temos o hábito de falar. Falar, 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 falar. Mas, irmãos, não é o que a gente fala, não é? Que revela quem somos. Irmãos, o que a gente fala, muitas vezes revela até o oposto, não é? Revela o que a gente não é. Mas preste atenção, as atitudes é que na verdade vai revelar quem de fato nós somos. Amém? São as atitudes. Então você pode falar que ama a sua esposa, mas se você é um preguiçoso, não trabalha, então você não ama. Não é isso? A esposa pode falar assim: ah, mas eu amo o meu marido, eu amo a minha casa. Mas se ela não cuida da casa, ela não ama, na verdade. Não é? Aí alguém fala assim: ai, bispo, mas eu amo estudar. Mas, irmão, você vai na casa dele, os livros lá tá tudo cheio de poeira, não pega no livro, não pega no caderno, então é mentira, não ama. O que faz, que vai de fato revelar quem nós somos, irmãos, são as nossas atitudes. Aleluia! E o tesouro da comunhão, irmãos, é algo precioso no nosso meio. Que- por que que nós olhamos aqui para o tesouro da comunhão? Irmãos, porque é um tesouro que muitas vezes está enterrado. É um tesouro que às vezes a gente pega e enterra ele. A gente tem ele. Ele nos pertence. Mas só que ele está enterrado. Por que que a gente enterra ele? A gente enterra esse tesouro, irmãos, por conta de muitas vezes as frustrações, decepções que a gente passa muitas vezes, que os amados passam, dentro de diversos ministérios que você já passou, talvez você já sofreu, talvez você já foi impugnado, talvez você já foi humilhado, talvez você já foi descredenciado de alguma situação, não é? Talvez até injustamente, não é? Talvez você já foi até difamado, não é? Quantas vezes, irmãos? Às vezes a gente está em algumas situações e aí conversando com as pessoas, aí um camarada que está afastado dos caminhos do Senhor, ele fala: mas por que você está afastado, meu lindo? Por que? Volta para os caminhos do Senhor. Ah, não, pastor, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tinha isso, e tinha aquilo outro, e não sei o quê. E olha, irmãos, é assim, o nosso meio, né? Os nossos encontros, não é? Tem que ser para edificação, tem que ser para resgate das pessoas. Aleluia, Jesus. Irmãos, os nossos cultos, aleluia. Tem que ser para transformação de vidas, aleluia. Irmãos, e quantas vezes, irmãos, a gente vê, não é? Ou já viu, ou em alguma situação, as pessoas usando o microfone da igreja para jogar indireta, para poder maltratar as pessoas. Ei, Bispo Márcio, quantos e quantos, irmãos, cultos a gente já não participou, não é? Em que a gente era nítida, não é? Que o pregador estava ali enraivecido, ele queria se vingar de alguém, não é? E aí ele vai, sabe, pastora Rosinha, dá dor do coração a gente falar dessas coisas, sabe, irmãos? Né, pastor Franklin? Que já estão aí na batalha, na luta, há quantos anos, não é? E aí, de repente, você percebe que uma pessoa, ela pega o microfone, ao invés da intenção dela ser edificar, ela quer se vingar, ela quer maltratar as pessoas, não é? Por isso, irmãos, o tesouro da comunhão. O tesouro da comunhão. O que é que Jesus queria dizer? Olha, um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, ou seja, irmãos, como eu também vos amei a vós, ou seja, nós temos que viver essa comunhão, aleluia, esse prazer de estar junto com o outro, aleluia, né? Aí de repente você tá lá na igreja conversando, aí, ai meu Deus, já chegou aquele irmão. Ai, eu não suporto esse irmão, meu Deus. Irmão, você tem que se converter. Oh, aleluia. Irmãos, isso não pode sair da nossa boca. Irmãos, pode ser que aquela pessoa ali está fraquinha na fé, tem alguma dificuldade, mas Jesus vai sarar. O que que na qualidade de comunhão, né?
de uma pessoa que vive comigo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar por aquela pessoa, por aquele irmão. Eu tenho que falar, Jesus, tem misericórdia dele. Jesus abençoa essa vida. Jesus abençoa esse coração. Jesus abençoa essa família. Jesus cura, Senhor. Isso, irmãos, é atitude de comunhão, meus irmãos. Aleluia. Aí tem aqueles ali que abraça um e não abraça outro. Ah, porque aquele ali eu não topo com aquele irmão. Irmão, como é que vai fazer lá no céu então? Jesus amado, se só tem um céu, não é? Se o caminho é um só, e Jesus ainda fala que o caminho é estreito, não é? E como é que a gente vai fazer se o caminho é estreito? Eu vou empurrar o meu irmão ribanceira abaixo para ele ficar com o caminho só para mim? Não é? Ou será que chegando lá no céu, né? Eu vou perguntar, ô Jesus, aquele irmão tá aí? Que se ele estiver aí, eu não entro, não. Não é? Como é que vai ser então isso daí, meus irmãos? Se não é para a gente viver essa comunhão, não é? Se não é para a gente resgatar, irmãos, esse prazer, aleluia, de abraçar o meu irmão, de orar com ele, de jejuar com ele, aleluia, como diz Paulo lá em Romanos, aleluia, acho que é 12:15, aleluia, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, aleluia. O que é isso? Isso é comunhão, aleluia. Então tem uma pessoa sofrendo na igreja, então eu vou sofrer com ela, eu vou orar com ela, eu vou jejuar por ela, eu vou abençoar a vida dela, eu vou profetizar na vida dela, aleluia. Ah, mas de repente a pessoa encontrou a dracma. Ô, glória a Deus! Então, vou me alegrar com ela? Ô, graças a Deus! Mas, irmãos, muitas vezes a falta de comunhão faz a gente se entristecer com a alegria dos nossos irmãos. E nós temos exemplo bíblico disso. Aleluia! Nós temos exemplo bíblico disso, não é? Porque muitas vezes o irmão estava lá com um carrinho velho, motor batendo biela, as portas caindo aos pedaços. De repente esse irmão chega lá com um carro abençoado. Aí ao invés da gente ficar alegre, a gente vai ficar triste. Não é? O irmão de repente estava morando num barraquinho, agora Deus abençoou, oh glória a Deus, e ele conseguiu morar num lugar melhor. Aí eu vou me entristecer, porque ainda não chegou a minha vez, não é? Ou então um irmão que está lá batalhando, 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 e aí ele conseguiu, mas eu também estou na mesma batalha, aí eu me pergunto assim, gente, Deus esqueceu de mim, não é? Deus esqueceu de mim. É porque Deus lembrou até daquele tonto daquele irmão ali, a gente ainda usa essas expressões, viu? Que a gente já ouviu, tá? Ó, Deus abençoou, né, pastor Franca? Até tonto daquele irmão, Deus abençoou. E eu? Deus não abençoa? Ah, não é possível. Acho que Deus esqueceu de mim. Irmãos, não blasfema. Irmãos, vamos viver essa comunhão, vamos se alegrar com os que se alegram. Pastora Jane pregou, aleluia, ontem, domingo, aleluia, sobre a alegria daquela mulher, aleluia, Jesus. Ela procurou, ela acendeu a luz, ela usou a vassoura, ela levantou o tapete, levantou a madeira, levantou a mobília, encontrou a moeda, encontrou a dracma. O que ela fez? Chamou as amigas, Bispa Nivalda, aleluia. Sabe por quê? Porque aquelas amigas tinham comunhão com ela. Irmãos, a gente não chama para se alegrar, para festa, quem a gente não tem comunhão. Ou você chama? Não chama. Irmãos, aquela mulher, ela tinha comunhão com as suas amigas. Enquanto ela estava procurando, as suas amigas estavam orando por ela. É por isso que eu gosto desse canal abençoado, porque aqui a gente tem intercessores, intercessoras orando na batalha, na janela, na fresta, na brecha, na torre de vigia. Aleluia! É sobre isso, meus irmãos. Aí aquela mulher, ela estava lá. Qual era a luta dela? Encontrar a sua dracma. E as suas amigas estavam fazendo o quê? Orando por ela. Com certeza. Ah, irmãos, eu tenho certeza, Bispa Nivalda, que aquela mulher, quando ela. Olha, nós ouvimos isso, não é? Não, ela não colocou na responsabilidade dos outros o que era sua responsabilidade. Era sua responsabilidade procurar a dracma. O que é que ela fez com as suas amigas? Amigas, miguinhas, vem cá, eu vou procurar a dracma, tá? Só que é o seguinte, essa responsabilidade é minha.
tá? Então eu vou procurar sozinha. Só que vocês, por favor, ora por mim. Pede para papai do céu revelar onde está a dracma. Aleluia, Jesus. Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Aleluia. Aí quando alguém vem pedir oração para mim, irmãos, eu não posso chegar na igreja e falar para todo mundo, não é? Aí o bispo Márcio me chama e fala assim, bispo Cido, ora por mim, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não posso chegar lá na igreja e falar, irmãos, o bispo Márcio pediu para orar por ele, por isso, por isso, por isso, por isso, porque ele falou para mim em segredo. Diferentemente, se o pedido de oração cai lá no canal online, aí sim está revelado para todo mundo. Mas muitas vezes a pessoa ela confidencia conosco uma situação em que não é para ser exposto. Ela confidencia baseada exatamente na comunhão que nós temos um com o outro. E ela confia em mim. Então o que eu preciso fazer? Senhor, ora, Senhor, olha por essa pessoa agora, Pai. Senhor, abençoa. Senhor, ilumina. Senhor, abre o caminho. Mostra, Senhor, a tua resposta. Senhor, abençoa, Jesus. Irmãos, isso é comunhão. Aleluia. Isso é comunhão, irmãos. Quando a gente se pega orando uns pelos outros, e quando alguém nos pede oração em determinado propósito, aleluia, que não pode muitas vezes ser revelado, é algo confidencial, aleluia. Então a gente tem que dobrar o nosso joelho e contar apenas para Papai do céu, aleluia, Jesus. Mas quando ela encontra a dracma, a comunhão novamente, aleluia. Aí ela vai lá, convida as suas amigas, olha, vem cá, minhas amigas, porque nós temos comunhão, nós estamos debaixo do mesmo propósito, o meu colar está completo, traga os seus colares também, vamos comemorar todas juntas aqui, aleluia, porque eu achei a minha dracma, eu achei a minha moeda que estava perdido. Irmãos, isso fala de comunhão. Aleluia, Jesus. Isso fala de comunhão. Amém? E quando eu digo para vocês do texto bíblico, do contexto bíblico, em que uma pessoa ficou chateada com a vitória alheia, vocês vão lembrar de Mical. Vão lembrar de Mical, não vão? Lembra quando Davi voltou, que ele tinha reconquistado a arca da aliança, das mãos dos filisteus? Davi estava lá, feliz da vida, dançando, saltando de alegria, todo feliz, comemorando com o povo, né? E Mical estava onde? Na janela. Aí Mical não estava alegre com a alegria de Davi. Sabe por quê? Porque Mical não tinha, bispo Márcio, comunhão. É sobre isso, aleluia. Então, irmãos, a comunhão fala disso. Que a gente chora com o que chora. E a gente se alegra com o que se alegra. Ah, mas tem uma pessoa doente. Então a gente fica doente junto. Porque a gente vai buscar em oração por aquela pessoa. Amém? Olha para as mãos. Olha para os dedos das suas mãos agora. Aleluia. Até o bispo Márcio usou esse exemplo em uma das suas meditações agora recente. Aleluia. Você tem 10 dedos, mas pega o menorzinho do pé. Se você der uma topada na perna de uma mesa, hã? É só o dedinho que vai sentir a dor? Não. Todo o corpo vai sentir a dor. Sabe por quê? Porque aquele dedinho faz parte, amém? De um conjunto, de todo um corpo. E assim, meus irmãos, fala da comunhão. Por isso Jesus falou assim, olha, amai uns aos outros, está debaixo da mesma comunhão, busque a vitória um do outro, busque, aleluia, busque a salvação um do outro, busque a reconstrução um do outro, busque o resgate, amém, meus irmãos, um do outro, aleluia, e isso fala muito, meus irmãos, sobre nosso mistério, nosso ministério, missão, que é uma missão na verdade, missão, comunhão e amor sem fronteiras. Aleluia, Jesus. A gente tem comunhão uns com os outros. Aleluia, Jesus. Por isso que é uma festa, né? Quando a gente se encontra. Irmãos, eu fico assim pensando, no nosso culto, ele é rapidinho, né? 2 horas de culto, né? Só que quando acaba o culto, o povo não quer ir embora para casa. Meu Deus do céu, sábado agora passado. Irmãos, o evento começou às 5 horas da tarde.
Era 10 e pouco da noite, ainda tinha gente na igreja. O povo não quer ir embora, sabe por que isso, Bispo Márcio? Comunhão. Aleluia, Jesus. A gente gosta de estar perto um do outro, não é? Somos ovelha do mesmo pasto, somos pastoreados pelo mesmo pastor, comemos do mesmo alimento, bebemos da mesma fonte de água. Aleluia, Jesus. Somos, aleluia, Jesus, batizados no mesmo Espírito Santo, Cambalacheire andás, aleluia. E é sobre isso, irmãos, aleluia, Jesus, aleluia. E como é bom, Bispo Anivaldo, estarmos nessa comunhão, aleluia. Irmãos, porque como diz o salmista lá no Salmo 133, aleluia. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É como o orvalho, aleluia, Jesus. É como o óleo que desce, aleluia, sobre a cabeça de Arão e molha, unge a barba e unge até a orla dos seus vestidos, aleluia. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, aleluia, Jesus. É como o orvalho que rega, aleluia, que umedece a terra, que fertiliza a terra, aleluia, porque ali Deus ordena a sua bênção para sempre, aleluia. Aí o que eu quero dizer, irmãos, onde tem comunhão, tem fertilidade, aleluia. Uma casa que não tem comunhão, não tem fertilidade, aleluia. Um lar que não tem comunhão, não tem fertilidade. Uma igreja que não tem comunhão, não tem salvação de alma, não tem fertilidade, não tem batismo no Espírito Santo, não tem dons espirituais, que a gente vai abordar esse tema ainda esse mês aqui, aleluia. Uma casa, irmãos, que não tem comunhão, aleluia, não tem cura, não tem renovação, não tem transformação. Mas, irmãos, graças a Deus que nós vivemos num ambiente de comunhão, aleluia. Graças a Deus, irmãos. E eu falo, irmãos, de boca cheia, porque isso enche o meu coração de alegria. Não temos microfone de ouro, aleluia, Jesus. Não temos cadeiras especiais, hein, Bispo Márcio? Aleluia. Mas cadê as cadeiras da diretoria? Cadê? Cadê? Não, não tem não, é tudo igual. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ô, irmãos, aleluia, Jesus. Deixa eu ficar quieto aqui, porque às vezes a gente vive umas experiências, né? Aleluia, Jesus. Meu Deus do céu, aleluia. Olha só, irmãos, não tem microfone de ouro? Não tem, não, não tem. Aleluia. Não tem o bispo, os pastores pregam só de quarta-feira, só no online. E as estrelas pregam sábado e domingo, né? Não, aqui não tem isso, irmãos. Não tem isso. Aleluia, Jesus. A gente prega no online, é uma bênção pregar no online. Aleluia, porque a comunhão, irmãos, aqui em casa é tão forte. A gente sente a presença de Deus, aleluia, Jesus. Mas como também é muito bom pregar no presencial, amém, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, não tem oportunidade para a gente pregar no online, no presencial, irmãos, todos os cultos, então é uma bênção também a gente sentar e ouvir, irmãos, coisa boa, aleluia. Isso fala de comunhão, é eu poder sentar. Ah, mas eu sou bispo, amém, mas eu quero ouvir um diácono pregando. Aleluia, um presbítero pregando no online ou no presencial. Irmãos, é um prazer, aleluia, porque isso fala de comunhão. Aleluia, Jesus, de sermos iguais, não sermos aqui, não tem nenhum maior que o outro. Jesus mostra isso, irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, onde ele pega a sua bacia e ele vai lavar os pés uns dos outros. O que Jesus está dizendo, gente? Vocês, isso aqui é comunhão, a comunhão nasce da humildade. Aleluia, e humildade não é uma palavra perdida. Irmãos, humildade, irmãos, tem que falar sobre ação. Aleluia. Sobre atitude. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Canta lá, baixeira, andás, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Jesus, na tua presença nós estamos, Senhor, continuadamente, aleluia. Meu Deus, acabamos de acabar esse jejum das primícias, onde tivemos oportunidade, Pai, de jejuar.
Meu Deus, tivemos a oportunidade de estar na tua presença, buscando, glorificando, intercedendo, ouvindo as ministrações que vieram falando, meu Deus, conosco, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, Jesus. Aprendemos e continuaremos aprendendo, Senhor, na tua palavra. Meu Deus, ouvimos, meu Deus, todos os recados, todas as ministrações, todas as palavras diretas ou indiretamente, Pai. Senhor, sobre tudo aquilo que nós devemos aprender. Aleluia, Jesus. E nesse jejum das primícias também tivemos a oportunidade de primiciar com a nossa oferta de primícia. Aleluia, oferta pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo ministério, pelos irmãos, pelo nosso trabalho, pela nossa prosperidade, pela saúde. Aleluia. Senhor, tivemos oportunidade de viver, Pai, tantas coisas maravilhosas. Senhor, e ainda estamos aqui continuando, Senhor. Já vamos abrir, meu Deus, agora, Pai. Meu Deus, com todo o teu povo, meu Deus, que se chama pelo teu nome, esse povo abençoado, do amor sem fronteiras, a missão Amor Sem Fronteiras, Pai. Estamos aqui, meu Deus, já iniciando, meu Deus, mais um clamor das madrugadas. Senhor, vem, Pai, com teu Espírito Santo. Ah, Senhor, e entra em cada lar, em cada casa. Você, meu irmão, que está ouvindo agora essa oração, levanta a sua mão com a minha agora, aleluia. Porque eu acabei de falar sobre comunhão, aleluia. E esse sentimento maravilhoso que vai entrar no seu coração agora. Muitas vezes o diabo ele passa, irmãos, no nosso meio e deixa as sementinhas da amargura, a sementinha da inveja, a sementinha da fofoca, a sementinha do mal entendido. É sim, ele deixa, porque, aleluia, Jesus, olha a parábola do joio e do trigo, porque o semeador, ele semeou só o trigo, mas aí o inimigo veio à noite e lançou também a semente do joio. Mas eu quero profetizar, aleluia, que nenhuma semente maligna vai brotar no nosso meio, no nosso coração, que o Senhor vai continuar abençoando nossos pastores. Nós somos um monte de pastores e Deus vai mandar mais pastores ainda para o nosso meio, porque tem muito pastor ferido, tem muito pastor sem comunhão, tem muitas famílias aí, aleluia, de pastores que precisam ser pastoreadas. Aleluia, nós somos um ministério, aleluia, de reconstrução, de resgate. Irmãos, quantos pastores não foram resgatados, irmãos, aleluia, e estão nativos, como diz o Bispo Márcio, estão funcionando novamente, sabe por quê? Aleluia, porque estavam vivendo em um ambiente que não propiciava comunhão, mas nós estamos agora vivendo essa comunhão maravilhosa, aleluia. Senhor, vem e abençoa, tira todo o mal, Senhor, todo embaraço, tira, Senhor, do nosso meio, todo resquício de vaidade, porque nós não somos ninguém aqui é melhor do que ninguém, meu Deus, nós ouvimos de igual para igual, meu Deus, um do outro, Pai, e recebemos o alimento, Pai, um do outro, e como é bom ser alimentado, aricanta lá, baixeirandás, aleluia, como é bom, igreja, ser alimentado, aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, é sobre isso, aleluia. É sobre comunhão. Essa comunhão que vai entrar no seu coração. Essa comunhão que vai entrar na sua família. Que vai entrar no seu ministério. Que você vai entender, aleluia. Aleluia. Que não é pôr o pé para ser lavado, mas é pegar a bacia e lavar o pé um do outro. Aleluia. Aleluia. Como Jesus ensinou nessa atitude maravilhosa de humildade. Aleluia. Que nós precisamos aprender, irmãos, que humildade não é uma palavra. Humildade não é uma intenção. Humildade não é uma promessa. Humildade é ação, é atitude. Aleluia, é atitude. É quando eu abraço todos os irmãos da mesma forma. É quando eu oro pelos irmãos todos da mesma forma. É quando eu abençoo todos da mesma forma. É como eu recebo todos da mesma forma. Aleluia. Segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado.
Aleluia, Jesus. É sobre isso, meus irmãos, é sobre isso. Aleluia. Irmãos, eu vou parando por aqui, nessa segunda-feira abençoada. Você vai começar uma segunda-feira como você nunca viu, aleluia, Jesus. Você vai ter comunhão no seu ambiente de trabalho, ambiente de guerra que tem aí vai ser desfeito em nome de Jesus. Eu profetizo agora, aleluia. Ambiente de comunhão no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito da confusão, sai, está repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, setas inflamadas do maligno que foram lançadas nos corações dos seus filhos para causar, meu Deus, a falta de comunhão, em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus, Sambalate e Tobias, que fica provocando, muitas vezes falando, hein, pastora Jane, conforme você pregou, aleluia. Ah, mas você não vai conseguir, ah, mas você não. Irmãos, espírito, sabe do que é isso, irmãos? Aleluia. Isso, confusão, em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra no seu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. E agora a gente vai ter vontade de abraçar todo mundo. Em nome de Jesus, abraçar e orar e abençoar, aleluia, e viver nesse mover do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deus dê uma semana abençoada para a glória do nosso Senhor Jesus. Forte abraço a todos, aleluia.